eu sou a Gabi e finalmente eu assisti Thor 4, Amor e Trovão. Então a gente vai conversar sobre o que eu achei desse filme, como eu tinha prometido pra vocês quando eu fiz o meu vídeo de expectativas antes de entrar de férias. Então eu consegui assistir agora esse filme, vamos conversar sobre ele. Vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, o que é essa altura do campeonato, eu duvido, toma cuidado, tá bom? Eu confesso que eu não vi quase nada sobre o filme quando ele saiu, umas 2 semanas atrás. E o pouco que eu vi nas redes sociais era gente, na maioria, reclamando dele. Então eu botei o pezinho no chão, como eu falei, era o filme do MCU que eu tava mais aguardando pra esse ano. Então eu botei o pezinho no chão e fui mais de boa, mas assim, não ia mudar nada, porque o filme entregou o que prometeu e mostrou o que eu achei que fosse mostrar mesmo. Então, mesmo se eu fosse com a minha expectativa lá em cima, eu não ia me frustrar com ele. Como eu falei, eu já sabia que não ia ser uma adaptação direta da HQ, eu sabia que ia ter muita coisa diferente pelos trailers, né? Nem vendo críticas e comentários sobre, pelos trailers, pelos teasers, já dava pra saber que ia ser uma história completamente diferente, então eu não tava esperando uma adaptação da HQ, eu tava esperando um filme bom. E foi isso que eu recebi. Eu recebi um filme bom, eu recebi um filme divertido, eu recebi um filme gostoso de assistir. Vou confessar aqui pra vocês, depois de Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, tudo que eu mais queria era um filme assim como Amor e Trovão. Um filme gostosinho de assistir. É aquela coisa, tem aquela linha de filmes bons. E aí ele pode estar abaixo e ser um filme ruim, e pode estar acima e ser tipo, uou, um filmaço. E Thor, Amor e Trovão tá tipo bem próximo dessa linha de um filme bom. Porque é isso, ele entregou o que prometeu, ele cumpriu com o que a gente tava esperando, ou com o que vocês deveriam estar esperando. E eu gostei do filme. Dava pra melhorar num ponto ou no outro, mas o básico, o mínimo, o que prometeu, foi entregue. Então eu sinceramente não tô entendendo esse ódio todo ao filme. E isso é só uma grande introdução aqui, porque agora sim a gente vai começar a falar, eu vou começar a falar do que eu realmente achei de Thor, Amor e Trovão. Como eu disse, pra mim é um filme bom, é um filme divertido, é um filme gostoso de assistir, e eu fiquei bem feliz assistindo ele, tá ótimo do jeito que foi. Nem todo filme vai ser o melhor filme, nem todo filme vai ser um filme evento tipo Ultimato, tipo No Way Home, e tá tudo bem. Às vezes a gente só precisa de um filme com cabras que vão ficar gritando o filme inteiro. E eu não sei se vocês lembram, mas Taika Waititi dirigiu Thor Ragnarok. E esse é o estilo do Taika. Um filme mais comédia, um filme mais piada, um filme mais leve. Se vocês não estão acostumados ainda com o jeito que o Taika dirige, aí a culpa já é sua. Porque tá seguindo literalmente o estilo desse diretor. Claro, tem uma piada ou outra que não encaixa, que não cabe tão bem. Mas todo filme de comédia tem isso. Ou vai me falar que você fica 100% do tempo num filme de comédia rindo. Não tem uma piadinha que você olha e fica tipo... essa não colou tanto. Assim, normal, gente, normal. Eu gosto muito da introdução do filme, não falando da parte do Gore, falando da parte do Thor mesmo, dele com os Guardiões da Galáxia, aquele show todo dele se exibindo, e eu sou maioral, eu sou gostosão, eu vou salvar todo mundo, e não sei o que, tipo, é o estilinho do Thor, aquele bimbo, rimbo, que a gente conheceu melhor em Thor 3, em Ragnarok, e continua do mesmo jeito, então assim... É aquela coisa que eu tinha falado antes, eu queria ver ele se curando daquela depressão que ele tem em Ultimato, e aconteceu isso, porque ele encontrou pessoas que ele se preocupa, que são os Guardiões, ele começou a encontrar um propósito na vida dele, e ele começou a se curar, realmente. Tipo, não foi tão abordado quanto eu queria que fosse, mas tá tudo bem, porque é isso, é um filme de comédia, é um filme leve. Mesmo a parte do câncer da Jane, que eu achei que não fosse ser tão abordado quanto foi no filme. E foi muito abordado até, por ser um filme de comédia, né? Essa é a parte mais dramática do filme, se for pensar. E eu achei que foi muito bem trabalhado também. Eu já volto aqui pra falar mais sobre o plot da Jane e da poderosa Thor. Vamos seguir falando um pouco das coisas mais fáceis primeiro. A história do filme faz sentido, é coerente, que é o Gore sendo o grande vilão, que... né, perdeu a fé em todos os deuses e quer se vingar de todos eles por causa da morte do povo dele, da cultura dele, da filha dele principalmente.
E aí ele pega aquela espada que mata deuses, literalmente, e sai destruindo tudo. Isso é uma parte que eu achei que faltou um pouco, é aquela coisa do dava pra melhorar, dava pra subir um pouquinho acima da linha que eu comentei antes, que é mostrar um pouco mais dessa destruição, desse reino de caos que ele estava causando entre os deuses do universo. A gente vê o Thor conversando com Zeus e Zeus falando pra ele: eu tô com medo. Mas não passou tanto essa sensação assim de todos os deuses estão com medo, estão meio atentos ao que tá acontecendo. Porque o que a gente vê dessa destruição toda do Gorr são imagens rápidas na telinha dos Guardiões da Galáxia. É a Lady Sif falando rapidamente pro Thor que ela caiu numa armadilha. Então eu acho que isso é um dos principais fatores que faltou em Amor e Trovão. Mostrar mais essa potência, esse poderio sombrio que o Gorr tem. Ele não me causou medo. Não é um vilão que eu fico tipo, uou, esse vilão consegue destruir o universo todo. Consegue matar todos os deuses do universo. Não me passou muito essa sensação. Mas talvez não tenha tido tempo suficiente pra isso. Não sei, é um filme curto, se for parar pra pensar, né? Comparando com o resto dos filmes da Marvel. Mas, como eu falei também, só dele ter essa espada que mata deuses já é o suficiente pra realmente deixar todos os deuses com medo. Então, tá ali. O que a gente precisava saber dele, tá ali. Foi entregue. A parte da Valkyria, eu acho que é outra parte que dava pra ser um pouquinho mais explorada também. Porque eu tinha muitas esperanças de ver mais dela, ver mais do rei, da rei Valkyria, da rei de Nova Asgard. E ela tá ali. Tá participando. Tá presente. Mas não muito mais do que isso. E aquela coisa, de novo, atrapalha? Não. Seria melhor se tivesse mais coisa dela? Sim. Tá bom do jeito que tá? Sim. Tá ok, tá bom. A parte do Thor é uma parte que eu acho que só tá seguindo a linha narrativa dele do que a gente já vinha vendo antes nos filmes da Marvel, então continua aí essa sequência dele, né? Como eu falei, esse labrador Golden Retriever Rimbo querendo aparecer e ser o maioral, ser o gostosão, com cenas engraçadas, com cenas divertidas, com cenas mais profundas também, mais dramáticas. Eu acho que depois de Ultimato a gente tem um Thor que é um pouquinho mais aberto, não é só esse grande viking, deus poderoso. Ele também tem sentimentos, ele também tem emoções. Eu gostei bastante do flashback do relacionamento dele com a Jane, né? Porque isso é uma parte que ficou faltando da história dele, da história deles. Então eu gostei que mostraram isso, né? Como que o relacionamento foi quebrando aos pouquinhos. E eu acho que foi legal pra, tipo, preencher lacunas. Foi legal pra mostrar quem é esse novo herói que a gente tem agora. E eu entendo não terem passado um manto de Thor pra poderosa Thor. Porque, como eu falei, eu já vou falar mais sobre a poderosa Thor e a Jane, mas não é ela que vai assumir o manto de Thor. E pensando por outro lado, dos três principais do MCU, né, que seria Tony Stark, Steve Rogers e Thor Odinson, a gente já não tem dois. Fica faltando só o Thor. Se for pensar lá do comecinho da Marvel, do comecinho do MCU, é a Santíssima Trindade do MCU. Os três que tiveram filmes solos e são os originais Vingadores. Só sobra o Thor agora. Então não era o momento de passar o manto dele. Eu entendo isso e eu não esperava que a Jane fosse assumir o manto de Thor nesse filme. E novamente eu já vou chegar na parte da Jane, eu juro. Que eu tenho algumas coisas a falar sobre. Mas se você pega ali o finalzinho, que a filha do Gorr, eu assumo que o nome dela seja Love, ela vai assumir o manto do Thor em algum momento. No finalzinho eles falam, né, Thor vai voltar. Então eu acho que ele vai passar esse manto sim, mas não agora, né? Porque ainda tá nessa transição e passagens de mantos. Então não daria pra eles arrancarem o último pilar aí do MCU desse jeito. Se fosse passar pra poderosa Thor, aí sim eu veria como. Mas por que eu acho que não passaria agora para ela? Por causa da Natalie Portman. Ela já tava fora da Marvel há anos. E eu entendo que pessoas vão falar, tipo, então, ela já tava fora, ela já tava esquecida, nem precisava trazer de volta. Sim. Mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas, tipo, pra mim, ficou faltando uma história dela. Porque ela simplesmente foi limada. Num filme, tipo, ah não, eu e a Jane terminamos. Por quê? O que aconteceu? E ela continuava sendo citada, sabe? Então, assim, o que aconteceu? Cadê ela? Por que isso? Então, pra mim, sim, tava faltando isso, tava faltando o encerramento dessa personagem. E na Marvel a gente sabe que
um ciclo só vai ser encerrado quando ou essa pessoa volta no tempo, o que não quero nem falar sobre, ou quando essa pessoa morre. E a Jane tava solta no universo da Marvel. Então, pra mim, fazia sentido sim eles trazerem ela de volta e encerrar esse ciclo da Natalie Portman no MCU. Não acho que é o fim da poderosa Thor, mas da Natalie Portman talvez seja. E eu sei que é estranho isso, mas como eu disse, a Love, a criancinha, a filhinha do Gore, eu acho que ela vai acabar assumindo esse manto, talvez não de poderosa Thor, mas ela vai acabar assumindo o manto de Thor em algum momento. Então fica aqui uma teoria do pós-filme. E só antes de realmente entrar no ponto da Jane barra poderosa Thor, eu só queria falar de Zeus, que eu acho muito legal quando a gente quebra a expectativa de deuses, que é essa figura, principalmente os gregos, musculosa, fortona, fodona, o melhor de todos, o mais gostoso, o mais sarado, o mais pica das galáxias. Eu gosto quando quebra isso, e não só no visual, o que já gerou muita polêmica no trailer, né, quando a gente viu o Russell Crowe como esse Zeus mais paizão, mais pançudo e não sei o quê, mas eu gosto também do jeito, das atitudes, né? Eu até brinquei com um amigo meu quando eu saí do filme, Zeus e o Boto Cor-de-Rosa são os maiores comedores de casada da história das histórias. Então, ele fazer uma reunião entre deuses do universo todo pra falar sobre a orgia anual deles, pra mim combina muito com o personagem, que Zeus não me ouça, mas eu achei condizente e é uma quebra de expectativa, não só com o visual, mas como as atitudes. E eu acho que pra esse filme faz muito sentido. Então eu gostei, achei legal, achei bacana. Então tá, vamos lá. Jane Foster barra poderosa Thor. Como eu disse, não esperava que ela fosse assumir o manto de Thor nesse filme, não esperava que fosse ter essa passagem. Esperava sim que ela fosse morrer se sacrificando, que foi o que aconteceu, mas eu esperava que ela fosse retornar como Valkyria. Apesar de achar que a Natalie Portman não fosse voltar mais, eu esperava que tivesse uma próxima Valkyria. Principalmente quando numa parte do filme a Val, rei de Asgard, olha pra Jane e fala: eu preciso de uma irmã no campo de batalha. Essa cena me arrepiou inteirinha, encheu meu olho de lágrima, foi lindo. Então eu senti que teve essa chamada da ação pra Jane virar uma Valkyria junto com a Val, que é uma Valkyria solitária agora, que perdeu todas as irmãs dela. Mas, novamente, o ciclo da Natalie Portman na Marvel, no MCU, pra mim já foi encerrado há muito tempo e eles só puxaram ela de volta pra colocar o ponto final. Então eu entendo ela não continuar na narrativa. Mas a cena pós-crédito dela chegando em Valhalla, que também foi linda, sendo recebida pelo Heimdall, eu achei essa cena maravilhosa, não deixa de abrir um precedente para, então aqui mais uma teoria pós-filme, um precedente para, talvez em algum futuro, numa pegada Ultimato, onde portais vão ser abertos e pessoas de todos os cantos vão chegar para enfrentar o grande vilão da fase, possa abrir um portal, possa de algum jeito trazer esses heróis caídos e deuses caídos lá de Valhalla para lutar contra essa grande ameaça, seja o Kang, aquele que permanece, o que quer que seja. Eu acho possível, abriu esse precedente para, porque não precisava mostrar Valhalla. Afinal de contas, Valhalla é uma coisa muito além do nosso plano, né? Não é nesse plano aqui, não é nessa realidade, é outra coisa. Então não é outro planeta, não é outro universo, é um outro plano, é uma outra dimensão. Então eu acho que abriu um precedente aí, se a gente for trabalhar com linhas temporais, multiversos, dimensões, é possível. E além da Valkyria ter falado pra ela, preciso de uma irmã no campo de batalha, na batalha final, quando ela vai se sacrificar, ela chega montada no cavalo alado da Valkyria. Então eu senti ali assim, e por ela ter ido pra Valhalla, que é onde os guerreiros caídos vão, aqueles que morrem em batalha vão, e quem leva esses guerreiros caídos pra Valhalla são Valkyrias, né, na mitologia nórdica. Então eu sinto que talvez, não quero criar expectativa, mas eu sinto que talvez, sabe, já aconteceu nas HQs, então por que não? Trouxeram a poderosa Thor pros filmes, o que eu achei que nunca fosse acontecer. Trouxeram ela. Então, quem sabe? Tudo é possível. Conversando com um amigo meu, com Nora, ele falou sobre a Jane entrar num caso de mulheres na geladeira. Não vou explicar o que é isso, vá pesquisar se você não conhece. E eu entendo porque ele chegou nesse pensamento
concordo em partes, mas não 100%. Por quê? A morte da poderosa Thor, a morte da Jane Foster, não foi para motivar o Thor a fazer alguma coisa, motivar o Thor para derrotar o vilão. Foi um sacrifício que ela fez por ela. Porque ela já iria morrer pelo câncer, ela sabia que a próxima vez que ela segurasse o Mjolnir era a última vez que ela ia ser a poderosa Thor, ela tinha plena ciência disso, e ela sabia que mesmo se ela não fizesse isso, em algum ponto ela ia acabar morrendo por causa do câncer. Então ela optou por morrer por uma boa causa. Ela quis se sacrificar para. Então eu não vejo a morte dela sendo para o Thor. Eu vejo a morte dela sendo para ela, para os outros. Então, por isso eu não colocaria esse sacrifício dela como mulheres na geladeira. Mas eu entendo de onde vem o sentimento e, bom, se vocês me acompanham, vocês sabem que eu sou a maior odiadora de quando uma mulher fica a mais poderosa do rolê e ela ou perde os poderes, ou morre, ou vira louca e vira vilã. Vide a Wanda em Doutor Estranho 2. Então, eu não gosto disso, dela ter se tornado poderosa e ter sido a mais pica do rolê e ter morrido. Mas, como eu falei, eu já esperava que isso fosse acontecer, porque acontece nas HQs. Então, eu esperava, sim, que ela fosse se sacrificar pra salvar todo mundo. Mas eu esperava o retorno ao mesmo tempo. O que pode acontecer ainda, né? Então, ao mesmo tempo que eu fico um pouco frustrada, eu já esperava por isso, então não me deixou tão triste quanto eu achei que deixaria. E assim, eu gostei de como adaptaram a poderosa Thor. Vocês sabem toda a minha história com ela, né, que minha primeira matéria jornalística envolvendo cultura pop foi sobre quando anunciaram a HQ da poderosa Thor, então eu tenho todo esse envolvimento com a personagem e tal. E eu gostei como trabalharam ela no filme. Podia ter um pouco mais, mas é aquela coisa que eu falei da linha. Se fosse mais, ia só ser pra ser um filme muito melhor. Mas enquanto isso, tá bom. Não desceu pra linha de baixo de ser ruim, né? Então, é isso. Eu não tô frustrada, eu não tô chateada e não tô odiando Thor, Amor e Trovão. Eu gostei, é um filme bom, é um filme gostoso, é um filme legal. E é isso, dava pra melhorar algumas coisas, como eu já comentei, dava. Mas não, isso não torna o filme ruim. Muito pelo contrário, tem coisas muito boas nesse filme, que eu já exaltei aqui, mas outras coisas também. A trilha sonora, muito boa. Eu gostei muito dos bots gritando, me julguem, mas eu adorei. Até porque inspirações em Taylor Swift, de acordo, né? Então, como não gostar? Mas também o visual do filme, ele é muito bonito, ele enche os olhos. Aquela parte de todos os deuses do universo reunidos, eu fiquei encantada. Eu queria pausar para ver Deus por Deus, deusa por deusa, tentar identificar. Eu achei muito legal aquela cena toda, esse conceito dessa cidade que reúne todos os deuses do universo. A parte que eles vão atrás do Gore, naquele mundico sem cor, que é tudo preto e branco e só alguns flashes coloridos. Eu achei muito linda essa cena. Então o filme todo é bonito, o visual é lindo, a trilha sonora é muito boa também. Me senti num show de rock. E eu não vou reclamar disso nunca porque eu adoro. As atuações estão muito boas, eu achei o Christian Bale muito bom de Gore. Como eu falei, a mostragem do Gore podia ser melhor, podia, mas o Christian Bale entregou muito bem o personagem. A Jane e a poderosa Thor, Natalie Portman mandou muito bem. Chris Hemsworth, como sempre, fazendo o Thor, sem novidades. Tessa Thompson, muito boa de Valkyria. Queria ver mais, como disse. Façam uma série dela treinando as crianças de Nova Asgard. Façam, ideia do Nora e da Townsend, inclusive, façam um acampamento meio sangue em Nova Asgard, sabe, Disney? Inventa aí uma série dos novos Asgardianos treinando dessas crianças maravilhosas. Então é isso, eu gostei do filme. Eu achei ele gostoso, divertido. E acho que essa era a proposta dele. Então, sei lá, por que vocês estão odiando? Eu não tô conseguindo entender tanto hate em cima de um filme que é só um filme bom, um filme gostoso de assistir. E eu acho que é isso. Se eu tiver mais coisa pra falar sobre esse filme, eu vou falar nas minhas redes sociais, então me segue lá, Twitter, Instagram, TikTok. Eu tô comentando às vezes sobre esse filme. Tem o meu vídeo de expectativas que tá aqui nos cards, que eu já deixei aí por cima. Se você quiser ver o que eu achei, o que eu achava, o que eu esperava do filme antes de assistir e comparado com o que eu achei, né? É só clicar lá pra ver. Mas eu quero saber o que vocês acharam.
Se você não gostou do filme, se você realmente não gostou, se você odiou, se você achou ruim, me dá um motivo plausível pra isso, por favor. Porque eu não tô entendendo esse hate todo no filme. Até fui resgatar o meu pequeno Thor pra me despedir de vocês. Eu comprei esse bonequinho aqui em 2013. 2013, faz muito tempo. Sempre gostei muito do Thor, porque, né? A louca dos deuses e das mitologias. E eu gostei do filme. Então, que bom que eu tenho esse bonequinho. Que bom que eu tenho essa HQ. Que bom que eu gosto de Loki e Sylvie. Minha tia Rita tá aqui embaixo. E é isso, gente. É isso. Mas então, é isso. Me conta o que vocês acharam. Por que vocês gostaram, por que vocês não gostaram. Se você realmente não gostou do filme. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like aqui porque me ajuda muito. Se você concorda comigo, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se os seus amigos não concordam comigo, compartilha com eles para eles verem um outro lado, uma opinião diferente. Um beijo e até a próxima!